Fala, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo conseguindo escutar? Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho todo mundo entrar. Primeira vez que a gente está mexendo nesse equipamento, então peço desculpa aí. Qualquer coisinha, tá, gente? Aí quem for entrando, por favor, se puder falar se está escutando tudo bem, tudo tranquilo, tá? E aí, Bárbara? E aí, Adna? Então E aí, tá. galera? Olá, Yara. O pessoal já deu um feedback falando que tá ouvindo direitinho, né? Então vamos começar. Vocês estão conseguindo enxergar também? Tranquilo? Isso aí, Bárbara. Valeu. Beleza? Vamos lá então, gente. Vamos começar as nossas pautas. Quem quiser também perguntar ao vivo, pode perguntar, beleza? Que a gente vai estar aí respondendo a maioria das dúvidas que a gente conseguir responder, tá? E o que a gente não tiver certeza que a gente não conseguir falar no momento, a gente responde depois para vocês no link embaixo do vídeo, tá bom, gente? Obrigadão por tudo. Então, eu sou o Eduardo Lazo, sou médico veterinário, responsável por alguns criadores comerciais aqui no estado. Trabalho exclusivamente com animais silvestres e exóticos, tá? Tanto criador, tanto na área pet mesmo, nas clínicas aqui que a gente tem, tá? Redondeza. Eu sou Tatiane Borlini, sou bióloga, sou doutoranda em ecologia e também trabalho em alguns criadores aqui no estado. Desde que eu formei, eu sigo essa linha de trabalhando com legalização de criadores aqui no Espírito Santo. Tá, então a gente vai conversar um pouquinho sobre criação comercial, tá? A gente tem algumas dúvidas que alguns ouvintes já tinham pedido para a Adna já para poder estar respondendo, tá? E o que for surgindo, aí vocês podem falar tudo, essa parte de legislação, a nossa bióloga, minha esposa Tatiane, sabe bastante, então ela vai poder resolver bastante alguns questionamentos para a gente, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta, que é como faz para se tornar um criador legalizado, né? Qual que é essa burocracia, no caso? É muita. Hoje, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um problema que é a nossa legislação. Na verdade, ninguém quer ficar com a fauna. Então, em 2011, surgiu uma lei complementar que tirou a fauna de competência federal, que no caso era do IBAMA, e passou essa fauna para a competência dos estados. Então, cada estado agora é responsável por sua fauna desde 2011. E isso acaba que bagunça um pouco a legislação, porque talvez o que eu vou falar aqui para vocês não sirva para quem é do Nordeste, porque como cada um tem uma legislação, cada estado, né, tem a sua maneira de conduzir. Eu vou dar o exemplo aqui do nosso estado do Espírito Santo. Eles ainda estão seguindo a IN 07 de 2015, que foi a última IN que foi lançada pelo IBAMA. Só que alguns outros estados, como Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro parece que está lançando agora, já lançaram as suas legislações, né, próprias. Então, aqui no estado, como a gente segue a IN 07 de 2015, os passos básicos para se ter um criadouro é você seguir toda essa legislação. Quem quiser, anota aí para dar uma pesquisada, é 07 de 2015. Lá fala documentação, tudo que precisa para Tentar melhorar o áudio, gente. Para se ter um criadouro. E, basicamente, o criador ele tem que ser de pessoa física ou jurídica. Então, qualquer pessoa pode ter um criadouro, desde que se tenha um responsável técnico, que no caso tem que ser um biólogo ou um veterinário, ou um zootecnista também. E se no caso o responsável técnico não for um veterinário, o proprietário do criadouro, ele tem que ter um veterinário responsável pelas aves. No caso nosso aqui, a gente está falando de aves, mas independente, qualquer espécie. Então, tem que ter,
um responsável veterinário para se ter esse criadouro. E a gente está lendo aqui agora as perguntas, o pessoal está pedindo o que eu preciso para ter um papagaio legalizado. Para se ter um papagaio legalizado, o Igor está perguntando, Igor, bom dia. Para se ter um papagaio legalizado, você precisa comprar esse papagaio ou de um estabelecimento comercial legalizado, que venda esse animal com nota fiscal, com certificado de origem e com a marcação devida, que no caso de um papagaio é uma anilha fechada, ou comprar esse animal de um criadouro, direto de um criadouro legalizado, como o nosso aqui que a gente tem no Espírito Santo. A gente já vende esse animal com toda a documentação necessária. Ele já sai do criadouro, com todos os exames feitos pelo médico veterinário, depois o Eduardo pode falar um pouquinho sobre isso. Ele já sai do criadouro com a nota fiscal, com o certificado de origem e com a anilha. Porque não adianta nada o papagaio ter a anilha e não ter a nota fiscal e o certificado de origem. Bom dia, Sabine. Porque é como se fosse, o exemplo que a gente dá, é como se fosse um casamento. O que adianta você andar com aliança e não ter a certidão de casamento? Então, é a mesma coisa. O animal tem que ter a anilha e a nota fiscal. E a gente tem um exemplo aqui de nota para mostrar para vocês, até do nosso parceiro, né, Jiboias Brasil, que é o único criadouro hoje que está autorizado a vender jiboias no Brasil, um dos únicos criadores que está autorizado a vender serpentes aqui no Brasil. E para mostrar para vocês o que precisa ter nessa nota fiscal, porque muita gente vem até a gente, eu tenho um papagaio legalizado. Aí mostra que o papagaio está anilhado e mostra que o papagaio tem nota fiscal. Só que aí, quando a gente vai conferir a nota fiscal, é uma nota fiscal simples. É uma nota fiscal que não tem o número da autorização de manejo do criadouro. Isso é muito importante. O criadouro legalizado, ele tem que ter o número de uma autorização de manejo, que é o que a gente chama de AM. Se ele não tiver esse número, ele não é um criadouro legalizado. Então, é bom até a pessoa que está interessada em comprar um animal, silvestre ou exótico, dar uma pesquisada. Entre em contato com o órgão do seu estado, aqui no nosso caso é o IEMA, passa o número da autorização de manejo do criadouro, porque ele é obrigado a te passar esse número, e pede para o órgão verificar se realmente esse criadouro é legalizado. Porque a gente vê muita gente que vende animais com a nota fiscal sem esse número e a pessoa não sabe, acha que está comprando um animal legalizado e no fundo, esse animal não é legalizado, né? Então, espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida do Igor. Então, vou dar só um exemplo aqui, depois eu também te respondo. Eurenice. Ela tá quer bom? saber sobre a arara canindela, é muito meiga e doce. Se eu comprar um companheiro para ela, vai deixar de ser tão apegada comigo. Aí o veterinário vai eu vou te responder já, tá? Deixa só a gente acabar essa primeira pauta da nota do criador. Só para vocês terem uma noção. Antigamente, a nota ela toda feita à mão, né? As notas fiscais. Hoje, elas já são mais online, tá? Alguns estados já têm esse sistema de nota online. Então, a maioria dos estados já tem esse sistema de notas online. Isso nos ajuda muito a diminuir o tráfico desses animais, tá? Por que eu falo isso, tá? Só para vocês terem noção. Essa daqui, ó, é uma nota antiga, minha, no caso, de um TU, aqueles lagartão grande, tudo. E aqui, vocês veem que ela é toda preenchida à mão, tá? No caso de répteis, tá? A marcação que a gente usa para eles é microchip. Então, na nota consta o microchip, né, do animal, da onde veio, qual que é a pessoa, o nome da pessoa que foi comprado, tudo, o animal, o valor, todos os dados informativos, o número da M do IBAMA, né, da M do criador, tudo certinho, tá? Então, assim, esse é um grande fator para a gente já conferir. Então, vocês conferem o microchip, se está batendo com a nota fiscal do animal, e, ainda por cima, confere com o IBAMA se aquela nota é verdadeira ou falsa, tá? Porque, antigamente, infelizmente, o brasileiro sempre dá um jeitinho para tudo, né? Então, às vezes, eles conseguem falsificar essas notas por ser à mão, tudo. Agora... Só um minuto, tem muita gente falando que não deu para ver a nota, depois a gente tira a foto e qualquer coisa e põe para ficar melhor, porque realmente não dá para ver direito. Então depois a gente tira a foto e põe e vocês vão lá dar uma conferida, tá bom? A gente põe a nota online e a nota manual. Tá. E aí, ó, só para vocês terem uma noção, tá? Então, hoje é tudo assim, a nota, né?
Então, ela é certificado online, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar aí direitinho. Então, é a mesma forma, só que ela é online. Então, aqui em cima tem um dado, a chave de acesso nessas notas digitais, você consegue entrar diretamente no site do Ministério, tá? Da Fazenda, no caso, e digitar essa numeração que você vai conseguir saber se é original ou não, entendeu? Então você vai ter certeza se ela é original ou não. Então não vai ter fraude nesses casos, tá? E só para mostrar para vocês, esse daqui é uma anilha, tá? No caso, pensando em aves, para papagaio, que é o nosso caso aqui, essa aqui é um tipo de anilha. Ela vem uma marcação, eu acho que a gente não vai conseguir focar pela imagem, mas a gente tem uma marcação, entendeu? Aqui. Que a gente faz própria, né, do criador, tudo, e ela tem uma numeração, tá? Cada espécie existe uma numeração para a gente colocar nos animais. E é mais ou menos com 15 dias que a gente consegue colocar essa anilha no passarinho, tá? Na ave, ou passeriformes ou psitacídeos. E aí, o que acontece? Se passar dos 15 dias, lá para os 20 dias, mais ou menos, tudo a gente tentar colocar, a gente não vai conseguir colocar essa anilha no animal, tá? E com isso, a gente não poderia estar vendendo esse animal. Pelo menos é a nossa regra daqui do nosso criador, entendeu? Então, a gente poderia marcar o animal, de repente, com microchip, né? Só que o microchip... Não, no nosso caso aqui não é aceitado para venda do animal, tem que ser anilha. Porque como o Rodrigo aqui está falando, Rodrigo Dandria, ele é fiel depositário de um papagaio do mangue e o IBAMA colocou um chip, pois ele já era adulto e não era anilhado. Então aqui o que eles alegam e realmente é verdade, o microchip você pode colocar em qualquer ave que seja adulta. Então, como é que você vai provar que essa ave nasceu em cativeiro? A não ser que você faça um exame de paternidade, comprovando que os pais dela são suas matrizes. Aí sim, talvez o órgão libere que você venda o animal sem a anilha. Mas tem que ter uma autorização por escrita desse órgão, porque como o próprio Rodrigo tem um exemplo, ele tem uma ave adulta que foi microchipada. Então, o microchip é um método de marcação que pode ser utilizado em qualquer fase etária, né? Qualquer faixa etária de ave. Na verdade, qualquer animal. Então, a anilha fechada, não. A anilha fechada, você tem, como o Eduardo falou, você tem um período para colocar essa anilha, senão você acaba quebrando o pezinho do animal. E a Sibeli está perguntando o procedimento correto, né, em caso da anilha estar perdendo os seus caracteres com o tempo, tá? Isso daí, Sibeli, é muito comum, às vezes, tá? E por isso que a gente sempre tende a pegar anilhas com melhor qualidade possível para que dure, né? Então, por exemplo, araras que vão passar dos 70 anos, papagaios que vão passar dos 50 anos, então são animais que vão durar muito. Então, precisa que essa anilha seja resistente, né? Então, o que acontece você tem que avisar o IBAMA, tá? Na verdade, o órgão competente pela fauna, tá? Do seu estado. Então, avisa ele, porque eles vão fotografar tudo, provavelmente eles vão pedir um laudo, talvez de um médico veterinário também, e vai estar acompanhando isso aí. Não deixa perder os caracteres, porque a partir do momento que perde os caracteres, é muito mais difícil da gente conseguir provar que essa ave é legalizada ou não, tá? Sem avisar. Já aconteceu isso aqui com a gente, com a gente não, né? Uma pessoa tinha uma arara, e aí contatou a gente entrou em contato, na época ainda era o IBAMA, e o IBAMA daqui sugeriu que a gente fizesse um laudo, fotografasse e informasse a eles. Aí eles deram uma autorização comprovando que aquele animal era aquele mesmo, que ele estava sem marcação, estava perdendo a marcação. E aí a gente microchipou esse animal e entregou o número do microchip no IBAMA, né? E, Eurenice, você perguntou se é doloroso colocar um microchip no animal. Então, hoje a gente tem 3 tipos de microchips, tá? O microchip normal, o nanochip e o micronanochip, tá? Então, hoje a gente consegue uns microchips que são bem pequenos, 3 vezes menor do que o tamanho que a gente está acostumado com os microchips hoje, tá? Dá até para colocar em passeriforme. Dá até para colocar em passeriforme, esses passarinhos pequenos, tá? Tipo coleiros, esses animaizinhos assim. Então, o que acontece é doloroso? Sim, com certeza é doloroso, mas é uma dor suportável, tá? Então, não é aquela dor absurda que a gente precisaria ter que anestesiar o animal profundamente para colocar o microchip, tá? Então, falo isso porque é igual a gente quando vai no médico, então tem procedimentos que a gente tem que fazer
que a gente não toma anestesia e a dor é suportável no caso, tá bom? A gente é do Espírito Santo, Rodrigo, tá bom? A gente é do Espírito Santo aqui, Vila Velha, Espírito Santo. Criadouros silvestres. Criadouros silvestres, tá bom? As anilhas podem causar alergias nas perninhas das aves. Então, Josi, alguns animais sim, tá? Infelizmente, alguns animais apresentam na clínica esses quadros de alergia, tá? Apresentando esse quadro de alergia, aí a gente vai ter que informar o IBAMA, vai ter que retirar a anilha, né, no caso, mas também a gente precisa ver qual que está sendo o manejo, tá, com esses animais, para a gente ver se de repente essa alergia não pode ser por conta de algum manejo errado que está sendo causado com esses animais, mas se não for e a gente atestar que realmente é a anilha que está causando o problema, o médico veterinário vai fazer um atestado disso daí, vai encaminhar para o órgão competente para a gente ver o que a gente consegue resolver. Provavelmente eles vão pedir para tirar a anilha e fazer um outro método de marcação com esse animal, tá bom? A Rita está perguntando, então eu posso chipar minha papagaia? Na verdade, você só poderia chipar a sua papagaia se ela estivesse perdendo a marcação dela e se o órgão competente aí do seu estado autorizasse isso. Se o seu papagaio tiver anilha, tiver nota fiscal, não tem necessidade de você chipar esse animal. Tá você vai chipar só por chipar, no caso, entendeu? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Nenhuma. É um tipo de marcação, o microchip, tá? Vamos lá. Então, os cachorros latindo um pouquinho. Vamos lá. Se a gente pular alguma pergunta, se vocês puderem perguntarem depois, de novo, podem perguntar, tá? Então, vamos pro outro ponto, tá? Quais as exigências do IBAMA para a criação comercial? Você chegou a falar que hoje é só mais exótico, que tá liberado? Na verdade, porque como eu falei, cada estado tem a sua legislação. Então, aqui no Espírito Santo, a gente só pode hoje, atualmente com a legislação que a gente tem, criar aves exóticas e alguns animais para abate. Animais para pet, aqui no Espírito Santo a lista ainda não saiu, mas alguns outros animais já saíram. O nosso criador é autorizado a criar as espécies silvestres porque ele já é anterior à lei de 2008. Então, por isso que a gente pode estar continuando a criação desses animais. Após 2008, não foi aberto nenhum animal para pet, nenhum criador para venda de animal pet aqui no Espírito Santo. Alguns outros estados, como Paraná, Alagoas, já têm lista própria e já podem criar animais silvestres sim, tá? Que eu acho que isso é um tema muito polêmico que a gente debate direto, porque eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa fauna, entendeu? Então, eu acho que teria que sim abrir as portas para os silvestres também, porque o tráfico está aí, continua, é muito grande o tráfico, as pessoas querem os animais da nossa fauna e infelizmente a gente está vendendo só animal exótico, e isso é um grande impacto para a nossa fauna brasileira, se um animal desse foge, se um animal desse foge, né, de repente por algum motivo, tal, então a gente acaba impactando demais a nossa fauna. A gente tem que lutar pelo que é nosso. Então a gente tem um grande exemplo, por exemplo, da ararinha azul, entendeu? Que hoje é só um criador que a gente tem aqui, que até um amigo meu, o Marcos, que trabalha nesse criadouro, né, conservacionista, e a gente está tendo que pegar animais de outro país, porque aqui não é permitido, não era permitido a comercialização, ainda não é, né, no caso. Então a gente está tendo que pedir para os árabes, para as outras pessoas, para poderem estar enviando animais para a gente. Então eu acho isso um grande absurdo, mas não é o detalhe agora, tá? A Yara perguntou aqui, me tira uma dúvida, por que papagaios ilegais não tem como legalizar e pássaro como pássaro preto, entre outros, tem? Você respondeu. Então, respondo. Na verdade, Yara, nenhum animal ilegal tem como ser legalizado. Se alguém aí legalizou um pássaro preto, foi com algum trambique, porque que eu conheço da legislação, não se tem como legalizar um animal que não tem origem legal, não tem procedência. Porque como que você vai provar que aquele animal nasceu em cativeiro para você legalizar? O que eu conheço, alguns casos, algumas pessoas provam que o animal depende muito daquela pessoa ou a pessoa depende muito daquele animal, com laudo psiquiátrico, enfim, com laudos médicos. E aí, por análise de um analista ambiental do órgão competente, esse analista deixa, ou até por ordem judicial, que às vezes tem muitos casos que vai para a justiça, essa pessoa ganha a guarda desse animal. Mas isso são casos
pontuais. Na lei mesmo não se pode. O único tipo de animal legalizado é o animal que vem de criadouro legalizado, tem a procedência. E legal, sempre legal. Sempre legal. É a mesma coisa que eu sempre consigo, eu sempre linko isso daí com a nossa parte, que é o seguinte: imagina um cara que vai lá e rouba o carro de vocês, né? E aí ele vai lá na polícia e tenta legalizar aquele carro. Então, assim, é a mesma coisa. Então a gente não pode legalizar uma coisa que é ilegal, tá? Vamos lá. O Rodrigo Dávila também perguntou se o criador Sonho Meu em Guarapari ainda existe. Não. Ele tá embargado, né? É um criador que está embargado pelo IBAMA, por alguns problemas técnicos lá que eles averiguaram, e ele está embargado, tá? Deixa eu ver se tem algum só mais aqui. Não. Yara, a gente respondeu a sua pergunta, tranquilo. Atualmente moro em Brasília, morei 7 anos no sul do Espírito Santo, em Piúma. Vou estar no Espírito Santo em janeiro. Vocês têm periquito rico ou só papagaios? Rodrigo, então, por enquanto, a gente só tem papagaio, tá? Para comercializar. Na verdade, vocês vão ver, os animais estão agora começando a entrar nos ninhos e tal. Então, a gente está fazendo reserva agora, tá? Dos filhotes, começou a reserva agora. Então, a gente só, por enquanto, tem papagaios. Vai ter também arara, se Deus quiser, logo, logo também vai entrar no nosso plantel arara também, tá bom? Para criar com pet, criar um casal pode comprometer a docilidade do animal? Esse daí eu vou até linkar com outra pergunta, tá, Adalberto? Que a moça falou com a gente se a gente colocando um outro indivíduo é melhor ou não, né? Eu sempre falo o seguinte: se a gente dá muito carinho pelos nossos animais, igual a de dar pelos animais dela, do diário do papagaio, vocês veem, vocês acompanham o dia a dia. Então, se vocês têm um contato pelo animal, não tem essa grande necessidade de estar com outro indivíduo junto, tá? São animais que eles ficam muito próximos da gente, tá? Mas eu quero ter um outro animal. Beleza. Eu sempre falo o seguinte: a gente tem que estar sempre preparado para o errado, se acontecer algum problema, tá bom? Então, assim, de repente você coloca um outro indivíduo, pode acontecer um problemão. E se acontecer esse problema, vocês estão preparados de ter outro local para manter esse animal? Estão preparados para ter um outro gasto diferente de só um animal, tudo? Então tem que estar preparado para isso aí. Se der certo, beleza. A gente tem alguns métodos de tentar fazer eles deixarem mais próximos, tudo, mas tem alguns animais que, como tá muito colado na gente, junto, no caso, há vários anos, é muito difícil a gente colocar um outro animal junto, tá? Quantos anos vocês são criadores? Tá, beleza, legal, Fabi. É o seguinte, Pode deixar que eu respondo. O nosso criadouro, ele é bem antigo aqui no Espírito Santo, que na verdade ele já passou na mão de 3 pessoas, né? Ele começou primeiro com uma senhora, depois ele foi transferido para outra pessoa, no qual nós éramos sócios. Que era o criador Pássaro Verde. Antigo criador Pássaro Verde, que da onde veio a azeitona empada. Isso, da Ágina, tá? E depois vocês vão conhecer também os pais do azeitona e da Ágina. Da azeitona empada, tá bom? E daí depois ele veio pra gente, onde virou criadouros silvestres. Então o criadouro mesmo, ele tem mais de 10 anos. Com a gente, com nós dois gerindo, ele tá aí mais ou menos pro seu 1 ano e meio, né? Com a nossa assistência, tá bom? A Joana. E aí, Joana, tudo bom? Bom dia. A Joana perguntou o que proceder com um animal ilegal quando chega na clínica, tá? Então, esse assunto é um pouco delicado no caso, mas para nós médicos veterinários, a gente tem uma lei que nos permite, a gente deve, na verdade, a gente faz um juramento que a gente tem que atender todos os animais, independente da sua legalidade ou não, tá? Claro, o nosso papel veterinário é sempre orientar o proprietário, independente se é legalizado ou ilegal, a gente tem que orientar, porque às vezes a pessoa pode comprar o animal sem saber se ele é legalizado ou não,
tá? Então a gente tem que estar esperto com isso daí, avisar, sempre orientar o proprietário, porque ao mesmo tempo o proprietário, de repente, você não orienta, e o proprietário pode achar ruim ainda com você por não ter orientado ele, né? Então tem que orientar, passar todas as informações, tudo certinho e atender, porque em primeiro lugar é a saúde do animal, tá? Quem faz o papel de fiscalização do animal é o órgão competente, não é o veterinário nem o biólogo que tem que fazer esse papel de fiscalização, tá bom? É claro que, por exemplo, se você vê um animal, eu como bióloga, ele como veterinário, se a gente vê um animal ilegal ou até legalizado sofrendo maus tratos, aí é diferente, aí a gente tem que orientar o proprietário. Se o proprietário não tomar nenhuma providência, aí a nossa função como cidadão é legalizar esse animal. Denunciar esse proprietário. Creuza, você fez uma pergunta aqui, quando a gente adquire 2 aves legalizadas e desse casal nasce uma ave, né? Como ficam as condições de legalidade dessa ave? Então, esse é muito complicado isso, Creuza, porque, na verdade, você não pode reproduzir, por mais que as suas aves sejam legalizadas, você não pode reproduzir, mas se aconteceu de nascer, o que a gente tem que fazer é informar ao órgão competente do seu estado. Aí o ideal é fotografar tudo, desde o ovo até o nascimento, e mostrar que realmente nasceu na sua casa, nasceu em cativeiro. Talvez peçam até teste de paternidade. Exatamente. E aí, quem vai decidir o futuro desse animal é o órgão ambiental. Em alguns casos que a gente conhece, o órgão deixa esse animal com termo de guarda para a pessoa, só que a pessoa não pode vender esse animal, porque, na verdade, as únicas pessoas que têm autorização para venda são criadores e estabelecimento comercial. Então, na maioria dos casos que eu já vi, o órgão deixa o animal, porque nasceu em cativeiro, não pode ser solto, né? Mas deixa com a pessoa com um termo de guarda provisória. E aí, se o órgão achar um destino melhor para o animal, ele vai destinar, mas na maioria das vezes deixa como termo de guarda. Renato, você perguntou, a gente acabou de responder essa pergunta, que você falou que resgatou um periquito jandaia, né? Há 3 anos, se posso legalizar. Então, qualquer animal ilegal a gente não pode legalizar, tá? Isso a gente acabou de responder atrás com mais informações. O interessante é sempre, às vezes a gente quer fazer o bem pro animal, né? Eu resgatei, eu cuidei, senão ele ia morrer. Só que é bom a gente sempre informar o órgão, porque no nosso caso aqui, na nossa casa, a gente resgata também alguns animais, mas a gente também, além do criador, a gente tem um mantenedouro de fauna, que é um local onde justamente a gente pega para fazer esse trabalho de cuidado com esses animais que não podem ser soltos, não podem, né? Então a gente mantém esses animais em casa, mas a gente só mantém com essa autorização de mantenedouro. Então, às vezes que você resgata querendo fazer o bem para o animal, às vezes você acaba podendo estar se prejudicando. Então, é bom sempre avisar o órgão competente do seu estado. Então, Vera, pode sim, tá? Enriquecimento ambiental é ótimo para os animais, tá? Para a gente estar fazendo tudo. Aqui a gente coloca para os nossos animais que estão na fase de reprodução, que vocês vão ver, no setor de reprodução, a gente coloca mais frutas, geralmente alternado durante a semana, nos dias, para eles estarem desgastando mais, tudo. Então, com garrafa PET, pode fazer, sim, vários brinquedos que dá para colocar. Só ficar de olho, para ver se o animal não vai engolir nenhuma parte. Então, pode oferecer brinquedo, mas sempre fica vigiando para ver o que o animal vai fazer, né? Justamente, tá? Vamos lá, então vamos continuar aqui, tá? Quais exigências do IBAMA, dona Tatiane? Então, depende de cada estado. Como eu falei, não tem como. Na verdade, o IBAMA não gere mais os criadouros. Quem gere agora é os estados. Então, essa legislação passa de cada estado. Então, não tem como eu falar as exigências do IBAMA. Nossa, Aqui no Espírito Santo, o que a gente precisa para ter... Depende da espécie que você está criando também. Então, cada espécie tem um tipo de norma diferente. No nosso caso aqui, criadouro, a gente tem que ter uma sala de quarentena, a gente tem que ter, que é onde ficam os animais recém-chegados, a gente tem que ter um ambulatório, que é, se por um acaso um animal passar mal, a gente tem que ter onde colocar esse animal, a gente tem que ter uma cozinha separada para preparo do alimento desses animais, ele não pode ser misturado com o alimento humano, então cada coisa bem separadinha. Tem que ser tudo muito limpo, tem que ter
um manejo sanitário adequado, então o órgão passa isso também, o que tem que ser feito. Então depende de cada estado. A gente depois vai dar uma volta ali no criadouro para vocês terem uma noção de como é que funciona. Muita gente acha que é muito fácil. Eu vi uma pergunta ali, quanto custa um papagaio? Eu não lembro quem perguntou, desculpa, mas alguém perguntou quanto custava um papagaio. Então, assim, os nossos papagaios, por exemplo, a gente só dá ração de boa qualidade, ração extrusada, os nossos animais não comem sementes, então isso já eleva o custo deles por conta da saúde. Eles saem do criadouro com todos os exames efetuados, então a gente tem um gasto com exames, a gente tem um manejo sanitário do criadouro, que a gente tem que manter tudo muito limpo, por conta de bactéria, de vírus, de doenças que podem ser passadas. O contrário de um papagaio do tráfico. Porque um papagaio que você compra na beira da estrada, você não sabe o que aquele animal tem. Ele pode estar trazendo um monte de zoonoses. Então, essa é a principal diferença, além, claro, do impacto da natureza, que causa você tirar um animal da natureza, porque a gente já sabe daquela velha história, né? Para cada um animal vendido, 10 foram mortos. Isso é verdade? Isso não é lenda? Então, além disso, além de um criadouro comercial estar contribuindo contra o tráfico de animais, você tem uma segurança de que aquele animal não vai te passar nenhuma zoonose, né? Então, por conta disso, os animais legalizados são um pouco mais caros do que animais do tráfico. Fabi, você perguntou, você até tinha notado aqui, dessa choca natural ou dos pais, tá? É o seguinte, aqui a gente faz 2 sistemas. A gente tira primeiro os primeiros ovos para a chocadeira, tá? Então a gente coloca os primeiros ovos para a chocadeira, os outros a gente deixa com os pais, tá bom? Então os pais, eles cuidam no primeiro momento, os animais, tá? Antigamente a gente estava fazendo, só deixando com os pais só. E a gente viu uma evolução muito grande nos filhotes, tudo, e agora a gente separou, deixando uns na chocadeira, os primeiros ovos, e os outros ovos a gente está deixando na choca natural mesmo dos pais, tá bom? Isso é muito bom e não interfere em nada em questão do animal ser mais agressivo ou não, tá? E isso até já começa já uma outra pergunta, que é o seguinte, de onde vêm as matrizes, né? Para a gente começar os animais, da onde que vêm essas matrizes, tá? Então a gente tem algumas formas de vir essas matrizes, tá? Porque é igual, falaram que as matrizes não têm investimento nenhum, pois vieram tudo do IBAMA do tráfico. Sim, alguns animais vêm do IBAMA, que são apreendidos pelo tráfico, tudo. Se a gente quiser, a gente pode montar o nosso plantel dessa forma. Porém, isso é muito complicado. Isso é muito ruim também para a gente, tá? Por vários motivos. Primeiro que a gente tem que fazer uma seleção em caso de doenças, tudo, os animais, então tem que passar por uma bateria de exame que não é barato, tá? Cada exame de cada animal mais ou menos custa em torno de R$200, mais ou menos, para vocês terem noção. Tirando ainda os custos dos medicamentos, se precisar ter que usar, tudo, tá? E o outro é que a gente não sabe a idade desses animais. Então isso para o criador é muito ruim, porque às vezes a gente está lidando com animais que já passaram da idade, tá? E a gente não consegue reproduzir eles, tá? E a gente não pode vender os animais, que são as matrizes no nosso caso, tá? Se eles não forem comprados por outro criador, porque esse é um outro jeito também da gente conseguir as matrizes, é comprando de outro criador, que é o que a gente prefere aqui no nosso criador. Então a gente já sabe da legalidade, a gente já sabe que o animal já vem sadio e tudo, então a gente prefere adotar esse método aqui no nosso criador. A gente, às vezes, até pega alguns animais de setas, de IBAMA, porque esses animais não têm para onde ir. Então, acaba que a gente faz um trabalho até de ajudar esses animais. Ajudar. Porque eles ficam... E se reproduzir, a gente pode ficar com os filhotes, mas a maioria desses animais que vêm de setas, eles não reproduzem, ou porque a alimentação provavelmente é muito errada e aí afeta na capacidade de reprodução do animal, ou porque já é muito velho e a gente não tem como saber a idade, né? Então só para vocês terem uma noção, o nosso criador, por exemplo, a gente tem mais ou menos em torno de 36 casais, mais ou menos, tá? Dos 36 casais, o ano passado só 4 reproduziram, tá? Então, olha o gasto que a gente tem no criador comercial, no nosso caso, pensando, tá? Então, hoje a gente está fazendo seleção genética, tudo, a gente está aprimorando, tentando deixar só animais novos. Então, a gente já está separando filhotes nossos, tudo, para a gente manter os nossos criadores, tá?
nosso criador mesmo, tá bom? Então, assim, o investimento com a matriz, isso daí, às vezes as pessoas acham que é de graça, Às vezes baixo, o barato sai caro. mas literalmente. Você pega um animal, um casal de setas, mas esse casal não reproduz. Então, você tem que manter esse casal durante muitos anos, porque você tem que ficar com o animal até ele morrer. Você não vai dar uma qualidade de vida ruim para esse animal. Você tem que tratar ele como se fosse uma matriz. Então, você vai tratar ele com tudo que o animalzinho merece e vai acabar tendo gasto com o animal e o animal não vai te dar retorno. Então, às vezes, é mais vantajoso para um criador comprar as matrizes já legalizadas, né, de criadores comerciais. Então, isso é um investimento, né, para um criador. A Yara perguntou, se caso compra um papagaio legal, daí posteriormente resolve não querer mais. Este tutor vender esse animal, precisa fazer alguma documentação ou não? Precisa. Sim. Ele faz um termo de transferência anexado na nota fiscal. É um termo de transferência falando que a pessoa tal, no caso o antigo dono, está transferindo o animal para a pessoa X, que é a outra pessoa. E reconhece firme cartório e anexa junto com a nota fiscal e entrega o animal com a nota fiscal e o termo de transferência junto. Tá. Rodrigo, essa burocracia do GTA, tudo, isso é para qualquer animal, mesmo sendo com nota fiscal ou com termo de guarda, tá? Isso daí é para qualquer pessoa. Isso é uma forma da gente conseguir também controlar esse trânsito desses animais, em questão de saúde, tudo. Isso é de extrema importância. Vocês viram num vídeo que a Adna fez com o Dr. André Grespran, que é um médico excelentíssimo que a gente tem aqui no Brasil, com animais silvestres exóticos, e ele falou bastante sobre doença, saúde, então, assim, não é brincadeira, tá? A gente acha que, nossa, pagar um veterinário para tirar um GTA, esses negócios tudo, é importante, tá? É importante o veterinário saber, analisar o animal, ver o animal. Então, não é só levar em qualquer veterinário. Tem que ser um veterinário realmente especialista, às vezes você está viajando para um local que não tem aquela espécie e essa espécie pode estar contaminada com alguma doença que pode ser prejudicial a outras espécies. Então, por isso que eles tentam fazer esse controle sanitário, né? Que o GTA nada mais é do que o controle sanitário. Queiroz, desculpa a pergunta, porque eu não entendi, eu não sei o que significa MA, no caso. Mas, respondendo a outra pergunta sua, com qual idade começam a acasalar? Isso depende da espécie, tá? No caso de estivas, eles começam a reproduzir lá para os 3, 4 anos de idade. Então, a gente tem que manter esses animais durante 4 anos, mais ou menos, para tentar começar a reproduzirem, tá? Então, é mais ou menos aí com essa idade, tá bom? Como devemos proceder se encontrarmos o animal anilhado, porém perdido? Boa, Yara. Então, primeiro, ligar para o órgão competente, tá? E ele informar a anilha, informar que vocês estão com esses animais, que eles conseguem com cadastro e ligar para os outros órgãos para saber da onde que vem a anilha. Por isso que é importante ter todas as informações nas anilhas certinhas, tá? Então, no nosso caso, que nem a gente tem falando, que é do criador... a sigla do criador silvestre. E o nome do animal. Então, tem a sigla... Gente, foi mal, caiu a transmissão. Vamos deixar a gente entrar, calma aí. Aí, desculpa, gente, caiu aqui a transmissão aqui, mas vamos lá, vamos continuar, tá? Desculpa aí a falha técnica, tá bom? Mas se cair de novo, a gente entra de novo, beleza? Até acabar tudo aí. Então, tá bom. Então, taxas anuais, taxas anuais, tá? Que tem os criadores. Cada estado tem uma taxa também. Antigamente, a gente tinha no Cisfauna uma taxa... na média de mais ou menos R$400 e poucos, se eu não me engano, mas agora cada estado faz a sua taxa. Então, também não tem como... a gente tem uma taxa nossa aqui para iniciar um criador, tem taxas até de 9 mil aqui no Espírito Santo, dependendo do tamanho, do tipo do criador. Então, vai variar bastante. Vai variar bastante essas taxas, tá? Mas existe sim taxas... Pô, senão não seria Brasil, né? E além disso, taxa de licença ambiental, que também um criador, além de você ter o projeto no órgão competente, você tem que ter o licenciamento ambiental, ou do Estado ou da Prefeitura. Então, também tem taxa de licenciamento ambiental. E muitas vezes não são baratas.
Então, dependendo do tipo de criadouro, eu peguei um projeto para fazer de um criadouro de jacaré que queria fazer para abate, para muitas matrizes, um criadouro grande. Ele desistiu por conta da taxa de licenciamento ambiental, que daria mais de R$20 mil. Só para você iniciar, sem saber se ele vai ser autorizado. Então, às vezes, muitas pessoas desistem por conta dessas taxas. Vamos lá, gente. Reprodução, tá? Estão conseguindo assistir? Estão, né? Beleza, estão curtindo aí. Reprodução. Quantas vezes no ano? Reprodução é fácil, criador versus preço, tá? É o seguinte, reprodução, ele reproduz uma vez só por ano, tá? Os papagaios, no nosso caso, né? Os papagaios Aestiva. A gente tem 3 espécies hoje aqui no criador, que é o Aestiva, o Amazônica e o Rodocorita, tá? Então são essas 3 espécies que a gente tem hoje aqui no criador. Eles reproduzem uma vez por ano, tá? Só. A reprodução não é fácil, como a gente estava falando aqui. Então a gente precisa ver se os animais estão pareados ou não. É bom a gente ter a noção dessa idade dos animais. Se eles não estiverem pareados, a gente tem algumas técnicas que a gente consegue fazer para tentar ver se consegue parear ou não. Mas mesmo assim tem animais que às vezes ainda não ficam pareados, tá bom? E o criador versus preço, tá? Então essa conta é bem complicado, às vezes a gente está fazendo, mas só para vocês terem uma noção, mais ou menos, de gastos, tá? Primeiro, o gasto dos profissionais, tá? Então, assim, no nosso caso, a gente tem tanto biólogo, tanto veterinário. Todos os criadores que a gente presta serviço, que a gente faz essa parte, a gente também pede para ter um biólogo e um veterinário. Por quê? O biólogo para a parte de manejo, na parte burocrática do sistema, nessas coisas todas que eles têm mais habilidade com isso daí. O veterinário, além de estar ajudando, auxiliando no manejo, é mais na parte também de alimentação, na parte de reprodução, da saúde dos animais, tá? Então isso é sempre um trabalho em equipe, tá? Então não tem como, eu falo que é muito burro quando um profissional quer sempre achar que é dono de tudo, que sabe cuidar de tudo. E, na verdade, não. Quando a gente se trabalha em equipe, 2 cabeças pensam muito melhores do que uma, tá? Então, isso é bastante interessante. Então, assim, só para vocês terem uma noção, um biólogo, mais ou menos, depende da carga horária, depende de quantas vezes ele vai no criador. Mas a média, mais ou menos, é entre R$2.000, R$3.000, mais ou menos, por mês, do biólogo. Veterinário também mais ou menos o mesmo preço, tá? E depende desses fatores. A gente tem ainda as pessoas que cuidam do criador, né? Então, os tratadores, que fazem a limpeza, tudo do criador. Então, aí também já tem um gasto aí no mínimo de um salário mínimo, né? Para essa pessoa. E a alimentação, que eu vou mostrar para vocês lá no criador qual que é a alimentação que a gente usa, tudo. E só que é mais ou menos por mês, o nosso gasto hoje, com mais ou menos de 36 casais, é quanto mais ou menos por mês? De quê? De ração? Na faixa de R$1.500 a R$2.000 de ração. Vai dar mais ou menos isso ou um pouco mais. Então, o gasto mensal é bem grande, tá? Então, nossa, aí a pessoa vira e fala, é muito caro o animal. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, o animal reproduz uma vez por ano. O gasto que a pessoa tem pelo criador para manter as taxas, aquelas coisas todas. E a forma da reprodução. E é um animal legalizado, né, gente? Então, assim, a multa é R$5.000. Então, entre você pagar, no nosso caso, que nem R$2.800 num papagaio e R$5.000 na multa, é melhor comprar um papagaio legalizado e com saúde, tudo certinho. E eu costumo dizer também que a pessoa que compra um animal do tráfico, ela está contribuindo no tráfico, e muita gente acha assim, se eu não comprar, outra pessoa vai comprar, eu estou com pena, compra por pena do animal. Mas aí você acaba que você está contribuindo, porque se você comprar, o cara que está lhe vendendo vai sair correndo para o mato para pegar outro. Então, isso nunca vai acabar. Então, a única forma disso acabar, do tráfico diminuir, é a compra de animais legalizados. Porque a pessoa que quer ter um animal, ela tem esse direito de ter um animal. Só que esse animal tem que ser legalizado, não ir lá na natureza e retirar um animal. Então, você comprando animal legalizado, você está contribuindo com a diminuição do tráfico. Então, eu acho que essa é a maior vantagem de se comprar um animal legalizado, além
do menor risco de transmissão de zoonoses, né? E no caso, não, deixa eu só ver aqui. Show de bola. O Rodrigo tá falando aqui que o papagaio dele só come ração extrusada, né? Que no trópico tudo, no caso, com as frutas e tal. Legal. Isso daí, Rodrigo, tem que ser ração extrusada mesmo, tá, gente? Então, assim, a melhor alimentação para as aves não é a semente como a gente pensa, tá? Então, é a ração realmente extrusada. E lembrar que esses animais vivem muitos anos, né? Passa dos 50 anos. Então, a gente precisa estar sempre com essa disposição também de manter o animal por esse tempo todo, tá bom? É isso aí, Fábio. Só existe tráfico porque tem quem compra, é o que eu acabei de falar. Então, se a gente tentar diminuir isso daí, já é um bem feito. Justamente, tá? Outra pergunta também que a gente tem o que preciso para ter um papagaio? Já foi respondido, tá? Tudo. Deixa eu ver aqui. Todas já foram. Eu acho que todas já foram. O Wesley está perguntando: bom dia, Morango e Tati, sobre a criação de pistacídeos de espécies diferentes. Quais cuidados envolvendo saúde, alimentação e bem-estar do animal devemos manter ao criar espécies diferentes, como papagaios brasileiros, calopsitas, ecletos, ringnex, araras, red ramped e outros no mesmo ambiente? Quais são os maiores problemas acarretados com essa criação coletiva? Boa pergunta, Wesley. Misturar animal silvestre com animal exótico, principalmente do mesmo grupo, né? Psitacídeos, como esses que você citou. O Eduardo vai falar para vocês. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até o nosso André Gressman falou um pouco das doenças. Então, a gente tem algumas doenças, como o circovírus, por exemplo, que era de animais exóticos, né? Que acabou vindo aqui já tem assim no Brasil, já tem os relatos, tudo. E isso a gente acaba passando para animais brasileiros, dos exóticos para os brasileiros, tá? Então, assim, eu não gosto de misturar, tá? Animais brasileiros para animais exóticos. Claro, a pessoa que quer misturar, que quer cuidar, então a gente tem que fazer uma bateria de exame, tudo. Então, nesses animais, para a gente ver se tem alguma doença ou não, que poderia estar passando pro animal ou não, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Eu não gosto de misturar. Animal brasileiro, animal exótico. Infelizmente, alguns animais, tipo como calopsita, periquita australiana, assim, dependendo até mesmo de outros animais, porque que nem ringneck, tem muito comercializado, só que é um animal que precisa de autorização também, por exemplo, entendeu? Então, infelizmente as pessoas não criam da forma correta, igual criadores comerciais criam, né? Então, assim, tem que criar com exclusão dessas doenças, tudo, para a gente poder tá deixando a ave cada vez mais saudável. Então, infelizmente, calopsita, por exemplo, é criado muito em fundo de quintal. E algumas pessoas querem só vender, tá? Então, o que eu falo é o seguinte: antes, quer ter um animal, quer misturar, então procura criadores sérios, tá? Procura criadores sérios, procura saber se tem análise de exame, de saúde, quem é o médico veterinário responsável, por aí vai, tá? Informe-se bem antes de comprar. Não compre sempre pelo impulso, não, tá bom? Yara, comprar contribui, mas acontecem os casos de pessoas que resgatam. Recentemente aqui na minha cidade ocorreu um caso assim. Um homem resgatou um papagaio da rua, cuidou, depois de 6 anos com ele, por denúncia apreenderam. Acabou que posteriormente essa pessoa que resgatou conseguiu a posse na justiça. Nesse caso, a pessoa não comprou e não tirou da natureza. Pois é, mas infelizmente, por falta de informação, às vezes essa pessoa pecou e não tem informado ao órgão público, porque como a gente já falou aqui, resgatou um animal, informa o órgão público para você não ter problema igual esse senhor teve. Infelizmente, a gente às vezes quer ajudar e a gente acaba sendo prejudicado, né? Então, a gente tem que parar para pensar direitinho o que a gente está fazendo. E também é o que a gente sempre prioriza aqui, tentar informar as pessoas, porque muita gente não sabe que tem que avisar, se encontrou um papagaio, eu estou cuidando, mas tem que avisar o órgão público, senão você pode ser penalizado por conta disso, tá bom? Como acontece a escolha dos casais e como eles se formam, tá? Então, assim, a gente tem algumas formas. A gente tem o forçamento de pareamento. Então, a gente coloca macho e fêmea na mesma gaiola para ver se força o pareamento que a gente consegue. Ou então,
a gente tem como deixar num viveiro de pareamento. Então a gente coloca vários machos, vários fêmeas e por eles mesmos se escolhem entre os casais, tá? Então a gente tem esses dois tipos de escolha, tá bom, gente? Obrigado por compartilhar tudo. Mas vocês entendem que é errado criar psitacídeo com sementes, farinhados, extrusados e alimentos naturais? Ou vocês acham que a alimentação é exclusivamente extrusada? Creuza, então, isso é um debate muito grande, tá? Por mim, sempre alimentação extrusada, quanto mais nessa correria que a gente está no dia a dia. Dá para fazer alimentação natural, dá para fazer com semente, tudo? Dá, 100%, dá. Primeiro, a gente precisa de um nutricionista junto, tá, com essa ave. Então, eu conheço poucos no Brasil, nutricionista para animais silvestres, tá? Então, a gente precisa de um nutricionista para estar fazendo essa proporção de semente, proporção de alimentos naturais e farinhado, tá? Qual que é o ruim disso daí? Isso eu vou transferir para a gente humano. Isso é um self-service, tá? Então, a ave, ela sempre predispõe a comer ao que é mais palatável. É igual eu gordinho aqui. Quando eu vou pro self-service, gosto de comer o quê? Batata frita, gosto de comer carne, gosto de comer as coisas mais gordurosas, tá? Então isso acaba deixando de lado o que seria mais indicado para a nossa saúde, tá? Na ração extrusada, não. Então o animal ele come somente o que é necessário para a sua vida e de ideal, tá? A semente, o meu grande preconceito com a semente é o tempo que ela é coletada, tá? Até o momento que chega no prato da ave. Então a gente não tem muita certeza. Então precisa ser sempre semente de boas qualidades, de locais confiáveis, entendeu? Pra gente tá colocando para os nossos animais, tá bom? Então assim, quer fazer alimentos naturais, farinhados, sementes, essas coisas todas, tem que ter um nutricionista junto, tá? Para estar fazendo esse equilíbrio e vendo se está realmente equilibrando ou não a saúde do animal de você. Claro, não vai deixar o animal sempre a vida toda para extrusada. Sempre coloca um petisquinho de fruta, legume. Eu sempre gosto mais legume do que fruta, tá? Para aves. Então, sempre coloco isso daí. Beleza, Creuza? São desses... Ah, tá. Desculpa, travou aqui, a gente teve um problema, Marcelo. As minhas araras são deste ano e a nota fiscal e manual está correto? Pode ainda estar correto sim, Marcelo. É só ver certinho com o criador. Verifica só a autorização de manejo do criador, se tem o número da anilha ou do microchip na nota e se tem o número da autorização de manejo do criador. Se tiver, está correto sim. Porque alguns estados ou alguns criadores ainda não têm acesso ao sistema eletrônico de nota fiscal. Então, não quer dizer que esteja errada, tá? Só ver se tem essas informações que a gente falou. Nós começamos a papinha dando trópica com frutas e depois fomos adaptando para Mega Azul com frutas, fora frutas de ló. Tem alguma fruta que não devemos usar? E na água, o veterinário receitou na água, o veterinário receitou hidrovite, vitaminas na água com algumas gotinhas. Dou, pois o veterinário não tem mais a clínica. Ah, tá. Vamos lá. Cada veterinário tem uma conduta, tá? De fazer com as aves. Só tem que saber se o veterinário ele é ou não da área de silvestres, tá bom, Queiroz? O que acontece é o seguinte, eu, por exemplo, se o animal come a alimentação correta, balanceada, tudo certinho, para que dar vitamina? Tá? E as vitaminas, hoje, algumas que a gente tem no mercado, elas, com a iluminação, elas perdem o efeito, tá bom? Então, não é de grande eficácia algumas vitaminas que a gente tem, tá bom? No mercado. Sobre a fruta que não deve usar, a gente tem relatos de intoxicação por abacate. Abacate e também a carambola. Carambola, tá? Abacate e carambola. Então, como se tem relatos, é bom evitar essas duas frutas. Duas frutas, tá bom? Beleza, bom dia e tal, China. Bom dia, sempre faço campanha nas páginas e se comprar animais silvestres só de criadores legalizados com a minha campanha Cruzeirinhada. Show de bola, isso mesmo, tá? Vamos nessa luta aí contra o tráfico. A gente tem que bater de frente, não contra os criadores que estão querendo fazer as coisas certas, e sim contra o traficante que está pegando o bichozinho lá da natureza, tá?
pra gente. É isso aí, Ara. Muita gente não sabe por falta de acesso à informação, é isso que a gente falou, né? Então a gente tem que lutar para se fazer uma educação ambiental com as pessoas. Isso daí, beleza? Vamos ver. Então tá, gente. No período da muda podemos dar vitrine em pó. O Rodrigo aqui falou. O avitrine em pó, ele é até melhor do que do que o em gota, tá? Mas, lembrando, Rodrigo, se o animal come toda a alimentação balanceada, tudo certinho, não vamos sobrecarregar o animal. As hipervitaminoses, que são excessos de vitamina, é bem mais complicado da gente tratar do que uma hipovitaminose, que é uma deficiência de vitamina. Beleza? Então, vamos tomar cuidado com isso daí. Tá bom? Com esses quesitos. Gente, então, vamos lá para o criador, para mostrar um pouquinho da estrutura. A gente vai tentar falar... Deixa sim, sem problema. A gente vai tentar... Pediram o site do criador, o site está em construção, tá? Então, assim que estiver disponibilizado, a gente informa aqui para vocês. E a gente vai deixar o Instagram, o Facebook, tudo certinho. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se fica bem. Não, fica não. Deixa eu só deixar já o... Vou deixar o Instagram. @ E lá vocês conseguem o contato com a gente, tá? Da Silvestre e tem um da Silvestre também, tá bom? Que é o... Isso aí, Arthur, valeu. E tem também o da Silvestre, que depois também, que é um dos nossos serviços gerais, que é @_silvestres, tá bom? E aí é só entrar em contato com a gente sempre responde, ou pelo site do Diário de um Papagaio, a gente também tá respondendo para a Ágina. Vamos compartilhar e fazer isso daí forte, tá? É belíssimo esse trabalho que a Aida faz com os animais para a gente poder estar esclarecendo cada vez mais o que é certo e o que é errado pelo Face, tá bom? Então, ótimo. Vamos lá ver o criador, gente. Antes de a gente passar, a gente vai passar pela parte de Nárnia aqui. Bota no ouvido. Vai fazer um pouquinho de barulho agora, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Beleza. Vamos lá, gente. Então, esse daqui é o nosso criador. Ele é um criador mais familiar, tá? Que a gente fala. Então, ele é um criador pequeno, no caso. A gente tem 2 baterias. Aí vocês veem que os viveiros eles são todos suspensos, tá bom? Os viveiros são todos suspensos, no caso. A gente tem 4 baterias, tá? Então a gente tem aqui a bateria dos reprodutores, que são essas que a gente vai mostrar aqui para vocês, e as outras baterias que são para pareamento, tá? Então aqui vocês veem que os animais eles são mantidos em casais, tá? Então sempre 2 em cada gaiola, no caso, tá bom? Eles estão no período de cruza, tudo. Então acaba que eles estão mais alvoroçados agora, tá? Nos potes, a gente sempre tem 2, 3 potes aqui no nosso caso, tá? Então pote de água e os potes de rações, tá bom? A gente predispõe a colocar os viveiros sempre para cima para eles não terem contato com as fezes, tá? Então sempre, e fica também mais fácil de limpeza, tudo, para facilitar, né, o manejo e até mesmo sanitário, tá? Aqui. Então a gente predispõe nessa parte aqui. Na parte de trás aqui, a gente tem a nossa cozinha, 2 cozinhas. Aqui é a cozinha de área suja, que a gente fala, tá? Então todos os alimentos, todos os potes, tudo, a gente pega, coloca nessa área aqui suja que a gente fala, e aqui lava tudo certinho, esteriliza, e depois, por essa janelinha, a gente entra para a parte de área limpa, tá bom? Fica aqui, irmão, por causa da internet, eu acho. Então aqui é a cozinha de área limpa. Então a gente tem a geladeira, que a gente coloca as frutas, tudo, essas partes todas, os potinhos, tudo. Tem um carrinho que a gente vai passando, de mão em mão, tá? Eu acho que a resolução não tá boa por causa da internet, talvez tá um pouco ruim. Deixa eu só pegar a ração para vocês verem como que ela é.
Então a gente tem essa ração que a gente usa para os nossos animais. Essa ração é de reprodução, tá? Que está no período de reprodução. Só para vocês terem noção, cada saco desse aqui é mais ou menos 200 e poucos reais, 300 reais mais ou menos, tá? Então, e a ração é assim, que é extrusada, no caso. É nesses pelletzinhos. A gente usa aqui a Mega Azul, tá? No nosso criador. É um grande parceiro nosso, tudo que tem. Que ele tem essa alimentação 100% balanceada, tá? Existem outras marcas também no mercado, tudo, mas aqui a gente acaba expondo para a parte da Mega Azul, tá bom? Aqui a gente tem a outra ala. Então, infelizmente não é aberto para visitação, tá? O criadouro, porque isso é uma exigência do IBAMA. Então aqui é a parte do playground que a gente fala. Então os animais que saíram da incubadora da UTA, a gente coloca aqui. A gente coloca mais brinquedo, tudo é porque está vazio e está esterilizando para a gente entrar com os nossos filhotes agora nesse ano, tá? Então aqui a gente usa mais para essa parte dos animais mais logo depois da UTA. Esse outro aqui já é a parte da UTA. Elas também estão todas desmontadas, tudo. E a gente está para esterilizar, porque também vai começar a temporada. Então a gente está nesse processo agora de arrumação de tudo, tá bom? Então aqui a gente consegue fazer isso. O quê? Tem. Mostrar para vocês. Tá no último aqui. Então, ó, só mostrar para vocês, esse é o documento nosso de autorização de manejo, tá? De fauna silvestre, nosso criador. Então, esse é o documento que realmente fala que o nosso criador é legalizado, tudo certinho, então, com as coisas, localidades e as espécies que a gente cria, tá? Aqui no criador, beleza? Então, só mesmo passando para vocês essa orientação. Então aqui a gente sempre tenta predispor esses animais mesmo. Larito. Então aqui a gente seleciona animais, a gente sempre tenta selecionar animais mais mansos, tudo. Então para a gente conseguir uma genética melhor e cada vez mais mansa como vocês querem, tá? Então por isso que não é muito legal a gente pegar animais do tráfico, essas coisas todas. Então é mais ou menos isso, nosso criador, cada ninho desse tem a informação do animal. Ei Miguel, tudo bom? Esse criador aqui é o criador do Silvestre, tá? Do Espírito Santo. Depois tem a parte toda aí, tá bom? Aceitamos sim, Rafael, tá? Entre em contato depois com a gente. Então aqui tem todas as informações de cada animal, tudo, qual que é a anilha, qual que é a numeração na gaiola, quantos ovos colocaram. Então a gente tem todo o controle do plantel, pra gente saber de qual filhote está saindo, de onde está saindo, tudo certinho, tá? Vou mostrar pra vocês uma coisa bem bonita, que hoje de manhã a gente já viu. Vem cá. Espera aí que eu vou tentar mostrar. Olha, a mãe tá lá dentro e olha quem tá lá. São os nossos primeiros ovos dessa temporada. Tá braveza. Vocês conseguiram ver? Tudo certinho? As espécies que a gente tem é a estiva, mangue, e o verdadeiro, né, o mangue e o rodocorita. Vou mostrar para vocês. Ó, esses são os papagaios a estiva, tá? A pontinha da asa dele, ela é vermelhinha, tá? Tem os rodocoritas, que eles estão em pareamento, tudo, que é o chauá, né, que é o da cabeça vermelhinha. E tem o do mangue, que é esse daqui. Ei, filho! Aqui, ó. Tá vendo? Ah, esse aqui é a câmera, né? E tem esse aqui do mangue, tá? Então a gente, hoje
no criador, a gente tem essas 3 espécies. E a outra sala que é para incubadora, tudo pra jogadeira que a gente mantém, tá? Lá para trás do criador, a gente ainda fez uma ala que é para educação ambiental, tudo. Então é um prédio para a gente conseguir trazer as pessoas, até mesmo para venda, tudo para a gente conseguir. Vamos sair um pouco do barulho. Adler, então, a gente está tentando selecionar, a gente tem uns 2 casais. Ah, esquecemos de mostrar os pais da empada e da azeitona, calma aí, vamos voltar lá. Então, a gente tenta selecionar, você vai ver os pais da empada e da azeitona, você vai ver. Aí olha o que eu tô te falando, é difícil conseguir a genética, tá? Vamos lá. Da empada da azeitona é o chamado orelhinha que a gente fala. Não, é esse aqui, ó. E esse é o pai da empada da azeitona, ó. A gente tem controle de todos os filhotes, tá? Então, desde a época que o empada da azeitona veio do outro criador, que eu era sócio, no caso, eu tenho esse controle, tudo certinho. A gente tem anotado quem reproduziu, quem não reproduziu, para onde foi, tudo isso a gente tem anotado. Eu não perdi essa informação. E hoje a gente tem mais informação ainda do que era antigamente, entendeu? Ah tá, olha só, a gente tem alguns casais como esse daqui. Olha a cara dele como é amarelo, ó. Então é bem mais amarelo. Então a gente está tentando selecionar esses que tem a cara mais pra gente conseguir tirar. Que eu também acho lindo, maravilhoso. Olha esse daqui como é amarelo. Olha que maravilhoso. Só que é difícil. Quem dera se a reprodução fosse igual cachorro, gato, colocava lá e cruzava. Vamos sair do barulhão agora, de novo. Calma aí. Pronto. Bem-vindo ao mundo de Nárnia de novo. Depois que vocês vendem, vocês mantêm contato com os tutores. Então, agora a gente está tendo, tá? Então, foi começo desse ano, a gente mantém os contatos com os tutores, a gente tenta sempre manter. Eu acho que isso é muito interessante, tudo, para a gente até saber como que os animais estão sendo mantidos, de repente a pessoa cria dúvidas, tudo, então a gente é bem interessante isso daí. É importante falar que os nossos animais saem daqui com uma cartilha de cuidados, né, que você tem que ter com os animais. Qual tipo de alimentação que eles estão tendo, tudo direitinho para a pessoa tentar seguir do mesmo padrão para dar o melhor para o animal, né? As medidas da gaiola de reprodução para estiva, nossa, é 2x2, tá? Mais ou menos, tá? O tamanho. Mas aí vai variar do local, dessas coisas todas, porque tem gaiolas que podem ser menores, gaiolas que podem ser maiores, então isso aí difere um pouco, tá bom? Com qual idade que a gente vende as aves? As aves nossas, elas saem aqui comendo com mais ou menos 60 dias. Elas estão saindo da papinha e comendo já a ração extrusada, tá? Pra já chegar na casa da pessoa com segurança, tudo certinho. A gente deixa ela ainda comendo papinha para criar o vínculo com o tutor, o novo tutor dela, né? Porque com a gente aqui, como é a gente que cuida, ela já cria o vínculo. Então a gente ainda orienta a pessoa a dar papinha pelo menos 2 vezes por dia para ela ir criando esse vínculo com a pessoa e continuar mansa, né? Yara, você perguntou do farinosa. De criador que eu conheço é a Vale Verde, se eu não me engano, e a Asas do Brasil, que é da Mariângela lá no sul do estado, que ela tem sim, que tem, tá bom? Então dá uma procurada, qualquer coisa você me fala que eu te passo o contatos deles, tá bom? Então, gente, sobe aqui o Queiroz, era novamente em cima azulada. De uns tempos pra cá ficou amarelada, já a Bia é bem azul. Queiroz, dá uma olhada nisso, tá? Tem que ver qual que é a alimentação do seu animal, tudo.
certinho, porque pode ser ou genético ou pode ser também por conta de alimentação, beleza? Então é bom a gente estar vendo isso daí, investigando o porquê, para ter certeza que não aconteceu nada aí de diferente, tá bom? Poxa, legal, é isso daí, Yara. A gente sempre quer tentar ver esse fator aí de se estão cuidando bem do animal, tudo. Acho que isso é um posse responsável que a gente precisa ter. Aí, ó, o criador mandarim de Pedro também tem o Farinosa, show de bola. É um criador também bem legal, tudo. E dá pra gente comprar o Farinosa lá também, beleza? Show de bola. Gente, brigadão. Não sei se a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas pra vocês, tá? Desculpa. A gente tentou fazer o melhor daqui da gente, mostrando um pouquinho, falando um pouquinho da criação comercial, tá? É um trabalho que a gente ama, assim, demais da conta mesmo. De repente, quando tiver filhote, a gente pode fazer outro ao vivo. De repente, quando tiver os filhotes já, a gente alimentando, se a gente topar, a gente pode tentar fazer um ao vivo para vocês verem como que é a alimentação, como que é o trabalho, os manejos dos filhotes, beleza? De repente, a gente pode fazer isso daí, se todo mundo se interessar e quiser também conhecer essa outra parte do trabalho do criador, tá bom? Brigadão por tudo. Valeu. Obrigada, gente. A gente vai deixar nosso contato aí. E se alguém precisar de alguma coisa, estágio, precisar de alguma coisa, é só falar com a gente. Tá bom? Valeu, Diego. Valeu, Creuza. Valeu, Sibério Vidal, por todo mundo aí pelo ao vivo. E claro, a gente sempre vai estar à disposição para vocês, tá bom? Ajan, brigadão por tudo. Você é uma pessoa maravilhosa. Sabe que pode contar bastante com a gente, tá? Às vezes eu tô numa correria tremenda, que você sabe, mas sempre quero poder estar mantendo aí informações para todo mundo que eu puder dar. E qualquer erro que eu estiver falando, porque a gente nunca sabe de tudo, podem falar que a gente procura e corre atrás para responder vocês da melhor forma possível, tá bom, gente? Brigadão. Obrigada. Valeu mesmo, gente. Sucesso para todo mundo. Tchau.